Palestrante Lenildo Lima de Souza, pós-graduando em Libras, Ensino, Tradução e Interpretação pela UFRJ. Atualmente trabalha no Instituto Nacional de Educação de Surdos, no setor de Núcleo de Educação Online, INES, NEL, e no Ensino Superior no Centro Universitário Augusto Mota, Uniswan. Membro associado da Associação de Tradutores e Intérpretes e Guia-Intérpretes de Língua de Sinais do Estado do Rio de Janeiro, AGIT-RJ, atuando como presidente nesta gestão de 2019 a 2022. Atuando como diretor sudeste da Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores e Intérpretes e Guia-Intérpretes de Língua de Sinais, FEBRAPIOS, 2019 a 2023. Tema da palestra: Associação de Categorias e seus profissionais. Olá, tudo bem? Hoje eu estarei explanando sobre esse tema. Eu explicarei sobre a categoria de profissionais dentro de uma associação, os diversos profissionais que compõem uma associação. Existem diversos pontos muito importantes para que uma associação se fortaleça. Eu também explicarei sobre o significado de uma associação. O meu nome é Lenildo e o meu sinal é esse. Hoje eu estou aqui representando a AGIT-RJ e o sinal da AGIT-RJ é esse. Durante o período de 2019 até 2022, eu estarei atuando como presidente da AGIT-RJ. Então, vamos começar? Vejam. Primeiramente, eu me sinto muito grato, muito lisonjeado, porque esse tema é de suma importância. E também é muito importante que haja essa parceria. Nós, da AGIT-RJ, eu como representante e presidente, me sinto muito feliz por ter sido convidado pela coordenadora Vanessa. Ela me convidou para eu debater alguns assuntos com vocês, e juntamente com a Cecil, a Central Carioca de Intérpretes de Libras, que faz um trabalho muito bom, um trabalho de excelência. Eu parabenizo vocês pelo trabalho. Esse trabalho continua, que é a troca de aprendizado, sempre para melhorar a categoria dos profissionais. Por isso, eu como representante da AGIT, eu me sinto muito grato e muito feliz por estar aqui hoje debatendo com vocês alguns assuntos pertinentes à associação, ok? Então, primeiro, algumas pessoas precisam entender o que é uma associação. O que seria uma associação? Existem diversos significados. Eu preparei alguns recortes de alguns significados para apresentá-los a vocês. Vejam. O primeiro ponto que eu irei explicar é que uma associação, ela pode ser criada através de um grupo de pessoas ou um grupo de empresas. Mas precisa se estabelecer algumas regras, que é o estatuto social. Precisa definir alguns propósitos, por exemplo, o objetivo de uma associação, qual seria a área dessa associação. Isso tudo consta no estatuto. E o objetivo é sempre ter uma ajuda mútua,
para a defesa dos objetivos do grupo. Também nós, associados, participamos com contribuições financeiras espontâneas. Mas a associação ela não tem fins lucrativos. Esse é o primeiro significado. A associação ela pode ser criada através de um grupo de pessoas ou um grupo de empresas. O outro significado é esse. É qualquer iniciativa formal ou informal que reúne pessoas físicas ou outras sociedades jurídicas, sempre com objetivos comuns a todos. Visando sempre superar dificuldades. O objetivo da associação é também fornecer aos seus associados diversos benefícios. Qualquer tipo de associação, seja ela criada por pessoas ou por empresas, ela precisa ter um contrato de acordo com a lei. Mas vejam, essa frase ela é muito importante. O objetivo da associação não é pensar no interesse próprio de cada indivíduo, mas sim o indivíduo ele precisa pensar sempre no coletivo, ele precisa pensar no grupo. Esse é o objetivo principal da associação. Então vejam, a associação ela não tem fins lucrativos. Ela pode ser criada através de um grupo de pessoas ou um grupo de empresas. Precisamos sempre pensar no objetivo e no interesse comum a todos. Não podemos ter interesses diferentes, porque isso dificulta a criação da associação. Então, precisamos entender os objetivos e o significado da associação. Veja outro significado. É um conjunto de pessoas que se unem em prol de um objetivo comum. Vejam, agora é diferente. Lembra que eu expliquei que uma associação ela não tem fins lucrativos? Mas os associados de uma associação, ele pode sim ter fins lucrativos. E essa associação, ela possui um caráter representativo. Qualquer tipo de associação, ela possui esse caráter. Vejam, o associado, ele pode sim obter fins lucrativos dentro de uma associação, utilizando-se de estratégias de trabalho, dependendo do currículo e a área de atuação. Por exemplo, se é um intérprete de conferência ou um intérprete que atua em empresas. Se a empresa quer contratar o intérprete, ela nos envia um e-mail pedindo intérprete e nós olhamos o banco de dados de cada associado, verificando o currículo dele e podemos sim indicar ele para o trabalho. Então, esse associado ele tem como ter fins lucrativos. E é muito importante nós entendermos isso claramente. Existe uma lei também própria de associações. Essa lei é de número 10.406, do ano de 2002. Institui o Código Civil. Então, no artigo 53, ele ressalta que uma associação constitui-se pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos. Então, como eu expliquei anteriormente, a associação ela é criada através de um grupo de pessoas e um grupo de empresas com objetivos comuns, com vontades e interesses de um grupo. Então, esse é o significado da associação, é sempre pensar no coletivo,
na categoria dos profissionais. Existem diversos objetivos dentro de uma associação. Existem associações de moradores, associações ambientais, e existem também associações de diversas categorias de profissionais. Às vezes as pessoas podem imaginar que sabem realmente o que é uma associação, mas às vezes confundem a associação com sindicato, associação com empresas, mas é diferente esse significado. O principal objetivo de uma associação é não obter fins lucrativos. E os associados, eles pagam de forma voluntária essa associação. E eles conseguem, sim, fins lucrativos dentro de uma associação e trabalhos dentro dela. Vejam, agora eu vou explicar outros assuntos pertinentes à associação. A associação, ela precisa sempre pensar na coletividade. Isso é muito importante. Existe um autor chamado Azevedo, no ano de 2015, que ele explica sobre associação. Existe uma lei, é um decreto que orienta as associações. O nome é Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A sigla é MRMROSC, é isso mesmo. Ela explica que uma associação, uma ONG, ela é como se fosse uma instituição, é igual organizações, né? Então, elas podem ser entendidas como sendo uma coordenação planejada de atividades realizadas por várias pessoas. Sempre o trabalho com um objetivo comum, existindo a divisão de trabalhos. Por exemplo, uma pessoa pode ser presidente, pode trabalhar na secretaria, pode ser tesoureiro. Então, é um trabalho sempre em prol da associação. Ele explica também que a pessoa, ela não pode sempre pensar no seu próprio trabalho. A gente sempre tem que pensar na coletividade, tem que pensar no coletivo. Azevedo, ele explica que dentro de qualquer empresa, instituição, associação, precisa haver a divisão de trabalhos. Isso é muito importante, essa ajuda mútua. Então, estão vendo essa imagem? Ela representa justamente esse pensamento, onde cada pessoa ela se une em prol do grupo, com maneiras participativas. Não dá para uma pessoa sozinha criar uma associação, precisam de mais pessoas para que haja a divisão de tarefas. E o objetivo é sempre uma ajuda mútua, uma troca de trabalhos, né? Isso é muito importante. E é próprio e específico de empresas, associações, instituições, para que o trabalho flua. Ainda com o pensamento do mesmo autor, Azevedo, no ano de 2015, ele explica que dentro de uma associação, o objetivo da associação é ter contextos que propicia que essas pessoas sejam fornecedoras. Algumas pessoas têm certos tipos de conhecimentos, outras pessoas, certos tipos de habilidades. Então, elas podem trabalhar na secretaria, como contador, pode-se utilizar de estratégias, de opiniões, ideias. Existem também diversos tipos de competências, de trabalhos. Por exemplo, aqui na Agite RJ existem intérpretes que sabem fazer edição de vídeos. Então, essas pessoas elas podem trabalhar em prol da associação com essas competências. E, principalmente, precisamos ter a inteligência para maximizar as tomadas de decisões.
sempre para alcance dos objetivos da associação. Então, é normal que existam diversos tipos de pessoas com habilidades diferentes, conhecimentos, inteligências diferentes dentro de uma associação. Mas o principal objetivo é sempre essa tomada de decisões. Estão vendo essa imagem? Essa imagem, ela significa que tem diversos tipos de pessoas que estão em prol da associação. Às vezes debatendo com opiniões, às vezes eu não consigo fazer certos tipos de trabalhos, mas utilizando-se de estratégias, isso é possível. E o importante é que todos dentro de uma associação trabalhem sempre em prol da coletividade. Às vezes eu ajo de uma maneira, a outra pessoa age de outra maneira, e isso é normal. Isso acontece dentro de uma associação. Precisa haver a divisão de tarefas. Nós sempre precisamos pensar na coletividade. Sempre precisamos pensar no grupo. Algumas coisas acontecem, mas precisamos nos atentarmos para evitar a ruptura desse grupo. Então, por exemplo, podem ocorrer alguns conflitos, divergências de opiniões. Às vezes, eu ajo de uma maneira, eu me comporto de uma maneira, e isso pode haver a ruptura desse grupo. Pensamentos diferentes, sentimentos diferentes, isso prejudica o grupo. Interesses diversos, às vezes eu quero fazer um trabalho por um caminho, outra pessoa quer fazer por outro caminho. A divergência de ideias e percepções. Eu tenho uma percepção, a outra pessoa tem outra percepção. E os procedimentos. Eu faço de uma maneira, outra pessoa acha que é melhor fazer um procedimento de outra maneira. Se nós não nos atentarmos, isso ocorre a ruptura da coletividade. Mas em qualquer relação humana, existe sempre algum tipo de conflito, divergência. Isso é normal. Toda relação humana, seja ela num grupo familiar, um grupo de trabalho, um grupo de estudos, em qualquer lugar que haja a relação humana, pessoas diferentes, sempre pode haver alguma coisa, algum desses pontos. Isso é normal, isso é próprio do ser humano, isso é próprio da relação. Mas precisamos nos atentar sempre. Quando ocorrer, nós sempre precisamos saber como nos relacionarmos dentro do grupo. Isso é importante. Existe um autor da área de gestão, de RH, o nome dele é Chiavenato. Então, ele tem diversas pesquisas, diversos livros, onde ele explica que o conflito, a palavra, conflito, na hora que a gente escuta essa palavra, parece ruim, essa palavra soa de forma negativa. Mas esse autor, ele relata que existem 2 tipos de conflitos. O primeiro é esse conflito. É o conflito positivo. É um conflito bom. E por que seria um conflito bom? Porque no momento que surge o problema, no momento que surge esse conflito, ele pode nos causar estímulos. Ele pode nos causar criatividade, motivação. E também o grupo, ele tenta se unir para poder resolver esse problema. Então, torna o grupo mais coeso. Esse é o conflito positivo. Ele realmente é muito bom. E sempre temos que pensar positivamente quando surge algum problema. A melhor maneira de tentar saná-lo. O grupo, ele precisa estar unido para que isso seja possível. Mas também existe o segundo tipo de conflito, que é o conflito negativo. E esse conflito realmente é um conflito muito ruim, onde o grupo, ou seja, a coletividade, pode ocorrer uma ruptura nela.
Porque quando surge o problema, às vezes as pessoas podem utilizar-se de uma certa hostilidade. Às vezes a pessoa se depara com um problema e ela pode ficar frustrada. Também existe a tensão entre as pessoas, o desentendimento. Também, ao surgir o problema, às vezes a pessoa pode acabar desistindo, deixar o trabalho para lá, gerando uma certa improdutividade. Isso é muito ruim, esse conflito negativo. Então, o grupo, a coletividade, ela precisa sempre escolher o primeiro conflito, que é o conflito positivo. Ao surgir o problema, eu preciso ser persistente para tentar resolvê-lo. Ter tomada de decisão direta para poder sanar esse problema. No segundo conflito, que é o conflito negativo, isso é muito prejudicial para a coletividade. O grupo acaba perdendo e acaba não se desenvolvendo. Sempre acaba decaindo. Por isso, é muito importante nós entendermos sobre a área de relacionamento e de gestão dentro de uma associação. Então, eu expliquei muita teoria e é importante que nós saibamos. Ok, eu expliquei sobre a teoria, sobre os conflitos, e aí você pode pensar, Lenildo, é fácil lidar com isso, mas agora eu irei falar sobre associativismo. O que significa o associativismo? São esses pontos, é a participação, a solidariedade, a união, a cooperação e os objetivos comuns. Vocês ou qualquer outra pessoa, que participam de um grupo, de uma categoria de profissionais dentro de uma associação, precisa ser participativo, precisa conhecer esse tema. Troca de ideias, diálogos, conversas, isso é muito importante para a associação. Às vezes a pessoa tem um pensamento, tem opiniões, diversas coisas, mas que guarda para si e não relata para outras pessoas. E é difícil o trabalho assim. Sempre precisamos pensar positivos e sempre como um grupo. Então, hoje temos esse tema englobado entre os associados. E isso é muito importante, a participação, a troca de ideias, de opiniões, o diálogo. Se a associação irá fazer um trabalho, eu preciso me voluntariar, eu preciso ter uma solidariedade, eu preciso pensar na união do grupo. Às vezes a pessoa pensa, eu não gosto desse trabalho, eu não vou fazer esse trabalho, mas nós precisamos pensar sempre na coletividade. Ter uma cooperação. O conflito realmente é normal da relação humana, mas nós precisamos nos ajudarmos, Precisamos cooperar. E sempre ter um objetivo comum a todos do grupo, para que ele se torne mais forte. Ainda sobre o mesmo tema de associativismo, eu trouxe uma definição muito clara para vocês. Uma associação ou os seus associados, eles são utilizados como instrumento fundamental para que uma comunidade ela saia do anonimato. E precisa ter uma participação ativa. E ela passe a ter maior expressão social, política, ambiental e também econômica. Então, é muito importante isso. Às vezes a pessoa pode pensar, eu vou me associar, para que eu vou pagar para uma associação? Não devemos pensar dessa maneira. A associação, ela é o caminho fundamental para que nós consigamos, como categoria de profissionais, alguns pontos fundamentais e importantes. Eu tenho que pensar que eu vou me associar e eu vou me atentar a algumas atividades da associação.
Eu vou ser participativo. Não é reclamar sobre diversos requisitos, mas podemos reconhecer o que conseguimos até hoje. Podemos debater com opiniões, ser participativos e é muito importante que a pessoa se associe. Agora eu pergunto a vocês: vocês conhecem essas duas associações? A Abrates e a APIC? Então, agora nós iremos refletir, nós como intérpretes, tradutores de língua de sinais e guia-intérpretes, sobre as associações. A Abrates, o sinal é esse, é a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes. Ela é própria de línguas orais. Ela surgiu há muito tempo atrás, na década de 70. E até hoje ela continua atuando. A outra associação, que é a Associação Profissional de Intérpretes de Conferência, a APIC, ela surgiu também há muito tempo atrás, na década de 70, igual a Abrates. Então, vocês podem pensar, é bobeira, intérpretes de língua de sinais, tradutores de língua de sinais e guia-intérpretes se associarem, mas vocês pensam que essas associações, elas pensam dessa maneira? Não, elas sabem o papel fundamental de uma associação. Elas já atuam durante anos. Elas mantêm um contato com a Febrapios. A AGIT RJ já participou de alguns diálogos, alguns debates com o presidente da Abrates, onde eles explicaram como conseguem atuar durante anos. E a AGIT já manteve esse contato com eles. Essas duas associações, elas têm site, vocês podem entrar no site como curiosidade para verificar como é que funciona o intérprete tradutor de línguas orais. Nós somos intérpretes tradutores de língua de sinais, mas somos de tipos diferentes, né? Eles atuam com línguas orais e nós atuamos com língua de sinais, que é uma língua visual e uma língua oral, no caso do português. Nós podemos verificar como os intérpretes de línguas orais atuam, como é o trabalho deles. Agora, em 2020, a Febrapios e a Abrates já fecharam uma parceria. E a APIC, a gente também entra com alguns diálogos. Vocês precisam acompanhar o movimento das associações. Como é a forma de atuação? Vocês precisam conhecer. A AGIT RJ, ela surgiu em 2016. Atualmente tem uma nova gestão, que vai até 2022. Vocês podem entrar e participar, ter algumas responsabilidades ou entrar também com debates, opiniões ou parcerias, como foi feita no dia de hoje, né? E só nós, como categoria de tradutores e intérpretes, é que ganhamos com isso. E é importante a gente refletir. Às vezes nós pensamos somente no nosso mundinho de língua de sinais, mas não, nós precisamos ter contato com outros intérpretes tradutores de outras línguas. Isso é muito importante, isso acrescenta para a nossa experiência profissional. Então, hoje eu debati alguns assuntos, alguns interesses, alguns objetivos. Aqui no Rio de Janeiro, vocês podem participar. Eu, Lenildo, agradeço muito a Central Carioca de Intérpretes de Libras por esse apoio à AGIT. E vocês pensam que é um trabalho fácil? Não é um trabalho fácil. É um trabalho de adaptações e estratégias. Isso é fundamental. Eu também queria pedir para que vocês acompanhassem o trabalho da AGIT RJ. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem nos encaminhar e-mails. Tem o nosso site também, o nosso canal no YouTube e o nosso Instagram. Hoje, a proposta da AGIT RJ é ter um site diferenciado,
um site de fácil acesso a todos, onde possa se encontrar tradutores e intérpretes e guia intérprete de língua de sinais. Nossa diretoria hoje tem 6 pessoas atuando. Eu como presidente, como vice-presidente tem a Edilene, o primeiro secretário, que é o Leandro, a segunda secretária, que é a Alessandra, a primeira tesoureira, que é a Suzana, e o segundo tesoureiro, que é o Urique. Então, nós 6 trabalhamos arduamente, sempre tentando resolver alguns problemas e tentando promover a associação para os tradutores e intérpretes de língua de sinais aqui do Rio de Janeiro. E por isso nós criamos algumas comissões. Tem a comissão pedagógica, onde o coordenador é o Alex, a vice-coordenadora é a Daniele. Dentro da comissão também tem a Cíntia. Dentro do mesmo grupo pedagógico tem a Jaqueline. E também tem uma nova associada que está fazendo parte da comissão pedagógica, a Suliandra. Então, esse grupo pedagógico, eles debatem diversos assuntos e eles criam cursos para vocês aprenderem. Então, os associados, eles têm gratuidade, eles podem ter acesso a teorias, experiências e práticas, isso tudo dentro da associação. Temos também outro grupo, que é a comissão de comunicação, onde a coordenadora é a Camila. A vice-coordenadora é a Ana Beatriz. Também temos a Aline e o Matheus. E também a Verônica. Essa comissão, ela prepara alguns trabalhos ofertados a vocês. Por exemplo, o melhor acesso ao site, um YouTube mais atrativo, com diversas informações, um Instagram onde pode se debater certas opiniões, e isso é muito importante. Nessa semana, nós iremos criar a comissão de tradutores e intérpretes para eles auxiliarem o nosso trabalho. Lembra que o autor Azevedo explicou que dentro de uma empresa, de uma associação ou de uma instituição precisa haver divisão de tarefas? Então, essa comissão de tradução e interpretação é composta como coordenador o Isaac, o vice-coordenador é o Ismael, a Clarissa, a Natália e o Juan também fazem parte dessa comissão. Então, essa comissão é voltada para a tradução e interpretação de Libras português. Então, a JIT-RJ está sempre trabalhando para tentar ofertar o melhor para a categoria dos profissionais. Às vezes, a gente pensa somente no nosso trabalho e quer ignorar o trabalho dos outros, mas não precisamos pensar dessa maneira. Vocês precisam estar junto com a gente para haver uma troca, uma participação, uma interação. Se tiver alguma ideia nova, poderá nos enviar por e-mail. Nós estamos abertos para receber vocês. Então, por fim, eu agradeço novamente a atenção de vocês. Espero que tenha esclarecido esse tema e que vocês se sintam motivados a fazer um trabalho juntamente com a JIT-RJ. Eu expliquei alguns pontos resumidamente, mas eu acho que ficou bem claro o que eu expliquei sobre o diálogo, a troca de ideias, a participação e a nossa proposta. Aqui temos algumas referências, algumas citações que eu coloquei nos slides. Então, novamente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra e qualquer dúvida pode entrar em contato com a JIT-RJ, ok? Obrigado, tchau, abraços.